Quando a gente fala em educação sexual, né, dentro da escola, que aí nós estamos falando de uma educação formal, porque a gente divide em dois aspectos: a formal, quando existe uma sistematização, e a informal, que é quando as nossas crianças, os nossos adolescentes, eles estão aprendendo sobre a temática por meio de vídeos no YouTube, mensagens que recebe do WhatsApp, enfim, eles têm todo um acesso à tecnologia, televisão, filmes, enfim, que a gente considera como uma abordagem informal, né? Então, a aprendizagem acontece das duas formas. Mas eu vou focar um pouquinho mais para dentro das escolas, para dentro do processo formal, tá? Então, quando a gente trabalha com a educação sexual, existe uma coisa muito importante que é a formação de professores. Por quê? Porque não é qualquer educação sexual. Tem que ser um conhecimento baseado na ciência, né? E aí também depende muito de cada pessoa, né? De cada professor que busca na ciência, mas também envolve a temática da sexualidade, característica de natureza pessoal, a forma como foi educado, educada, né? A forma como teve as suas experimentações, a forma como o seu histórico de vida foi se constituindo, as experiências que teve enquanto criança, enquanto adolescente, nessa questão toda da sexualidade. Então, ao mesmo tempo que o professor busca um conhecimento científico, ele também precisa revisitar o seu passado e rever as suas questões de como foi para si as vivências, né, que teve no período que passou, tá? Bom, então, dentro do aspecto formal, nós tínhamos inicialmente os parâmetros curriculares nacionais, certo? Que eles apresentavam a educação sexual num volume chamado Orientação Sexual, e era para ser trabalhado enquanto tema transversal. O que é isso? A temática da sexualidade perpassaria pela geografia, história, português, matemática, né? E aí se trabalharia esse e outros temas vinculados a questões de transversalidade, certo? Acontece que os parâmetros eram, como o próprio nome já diz, parâmetros, eram sinalizadores, e hoje nós temos, enquanto documento, a Base Nacional Comum Curricular, certo? Então, para nós que estudamos a área, existem uma série de críticas vinculadas à BNCC, né? E especificamente com relação à temática da sexualidade, há uma crítica bastante séria no sentido de um retrocesso que nós tivemos. Por quê? Porque antes, nos parâmetros curriculares, ela já aparecia lá para ser trabalhada com as crianças, né? Desde os pequenininhos. Agora, na BNCC, nós temos uma ênfase que ela está colocada no 8º ano do Ensino Fundamental 2, né, na unidade temática Vida e Evolução, que tem como objetivos de conhecimento mecanismos reprodutivos / sexualidade. Então, assim, aquilo que antes vinha na 7ª série, agora no 8º ano, dentro da disciplina de ciências, né? Mas com um reforço muito grande na questão de uma visão especificamente biologista, né? E aí a gente entra naqueles termos bastante conservadores, do tipo aparelho reprodutor e tudo mais, e quando começamos a estudar isso, a gente vê que estudar o aparelho reprodutor, sim, é importante conhecer, mas desvinculado de uma contextualização
do desenvolvimento da sexualidade, né? Por exemplo, das questões que os adolescentes estão passando. Ok, tem a puberdade do aspecto biológico, mas eles querem saber como é que eu lido quando eu tenho uma baixa autoestima porque o meu rosto encheu de espinhas. E aí, como é que eu vou para a escola? Eles vão dar risada, né? Então, não basta a gente falar dessas questões biológicas via, entre aspas, aparelho reprodutor, quando nós temos muitas questões contextuais das relações sociais que os adolescentes querem falar. Eles querem falar do ficar, eles têm dúvidas, sim, né? Mas essas informações que são importantes, sim, elas precisam ser vinculadas à contextualização e uma possibilidade que esses adolescentes possam falar, possam perguntar do jeito deles, que vai para além de perguntas técnicas, do tipo preservativo, pílula anticoncepcional, como é que eu tomo, como é que eu não tomo. Isso é importante, né? Mas o que a gente percebe é que o que angustia muito eles é muitos elementos dessa etapa, por exemplo, da adolescência, que os deixa muito vulneráveis com relação à sua autoestima. Então, falar assim, não dá bola porque os outros pensam. Não, eles vão dar bola porque os outros pensam, porque fundamentalmente na adolescência a marca é o grupo, né? Vem toda uma característica de identificação com o grupo, de pertencimento a esse grupo. Então, assim, ele quer fazer parte desse pertencimento. Então, nós temos as gírias que os adolescentes usam, o vestuário, se está na moda, a calça rasgada, é algo que vai identificá-lo ao grupo. Então, ele vai usar isso, nem que os pais às vezes acham um absurdo você pagar uma fortuna por uma calça rasgada. Não é esse sentido que tem ao adolescente, mas sim o pertencimento que ele vai ter ao grupo, né? Então, nesse sentido da escola aqui, nós vamos ter que, do meio acadêmico, nós vamos ter que trabalhar muito esse novo documento da base comum, da Base Nacional Comum Curricular, porque ela tem apenas uma brechinha, mas graças a Deus ela tem uma brechinha que pode ser trabalhada quando ela não fica só nos aspectos biológicos, e aí ela vai falar, né, dos aspectos, por exemplo, das múltiplas dimensões da sexualidade humana, biológica, sociocultural, afetiva e ética. Então, essa brechinha que tem, nós precisamos aproveitar e explorar.